Olá, paz e alegria! Vamos caminhando para o nosso encerramento, desse estudo bíblico. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 5 da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Espero que você tenha feito ontem o estudo do capítulo 4, tá certo? E hoje já vai ter mais dever de casa. Então vamos abrindo a Bíblia na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 5. Antes disso, trazer alguns conselhos de Monsenhor Jonas Abib sobre, ele chama de regras de ouro para ler a Bíblia, certo? São algumas regrinhas que a gente precisa cumprir se a gente quiser crescer na intimidade com a palavra. A primeira, leia a Bíblia todos os dias. E ele diz, é engraçado, leia com vontade ou leia sem vontade. Mas desenvolva o hábito de ler a palavra todos os dias. A segunda regra de ouro, tem uma hora marcada para ler a Bíblia. Olha, não reze só quando tiver tempo, só quando sobrar tempo. Vai ser um fiasco esse seu estudo bíblico, me desculpa dizer. Mas determine uma hora para você estar com a palavra, para você estudar a palavra, tá bom? Marque a duração da leitura. Conte o tempo, para ver se você está dando um tempo de qualidade, de quantidade ou não. E para quando você for melhorando, você for dando mais tempo para a palavra, você vai saber o tempo que você está dando para a palavra de Deus. Quarta regrinha de ouro. Escolha um bom lugar. Não tente ler a Bíblia em qualquer lugar. Fuja dos espaços barulhentos. Fuja dos lugares em que a tua concentração vai ser desviada, certo? Quinto, leia com lápis, com caneta, com marcador na mão. Risque a Bíblia, não tenha pena de riscar a sua Bíblia, tá? E sexta regra de ouro que o Monsenhor Jonas traz pra gente é: faça tudo em espírito de oração. Cada vez que você se colocar diante da palavra de Deus, faça isso com reverência. Faça em espírito de oração. Reze antes, invoque o Espírito Santo, cante uma canção, para que seja produtivo, para que seja frutífera a sua leitura da palavra, tá certo? Então vamos lá, capítulo 5. Ao ancião, não repreendas com aspereza, mas adverte-o como a um pai, aos moços como a irmãos, às mulheres de idade como às mães, e às jovens como a irmãs com toda pureza. Olha só, um princípio até. O Senhor está nos ensinando através dessa carta de Paulo como tratar uns aos outros, como tratar os idosos, como tratar os mais jovens, ou seja, vocês jovens, como se tratarem como a irmãs, tá vendo? Como é que vocês vão tratar as mulheres de idade como as mães e as jovens como irmãs com toda pureza. Eita, meninos, repare aí, ó. Vocês, homens, como é que vocês vão tratar as mulheres, as meninas com toda pureza? Cuidado com o olhar pecaminoso, viu? Então, você pode anotar aí como princípio, né? Pode ser também uma ordem, principalmente se você tiver dificuldade de viver isso, no tratar bem o outro. Versículo 3. Honra as viúvas que são realmente viúvas. Eu não sei dizer por que é que São Paulo fala isso. Por que é que elas são realmente viúvas? Não me pergunte, a gente pode depois ir atrás, tá? Se uma viúva tem filhos ou netos, como primeira obrigação, aprendam estes a exercer com a própria família o dever da piedade filial e a retribuir aos pais o que deles receberam, porque isto é agradável a Deus. Ah, entendi, gente. Mas a que verdadeiramente é viúva e desamparada é aquela pessoa que não tem ninguém por ela. Ficou viúva, né? Perdeu o esposo, não tem filhos, não tem ninguém da família e é desamparada, só tem Deus por ela. Põe a sua esperança em Deus e persevera noite e dia em orações e súplicas. Aquela, pelo contrário, que vive nos prazeres, embora viva, está morta. Recorda-lhes isto para que sejam irrepreensíveis. Então,
entra como princípio, né? O versículo 3 e o versículo 4, de honrar as viúvas e de como é que os filhos devem tratar, né? Os filhos e os netos. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado, pior que um infiel. Eita! Pensa num princípio pesado. E aí, gente, Deus vem chamar a nossa atenção através desse capítulo 5, de como é que a gente tem tratado os nossos, como nós temos tratado a família da gente. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas no início da minha caminhada, eu tinha uma facilidade muito grande de lidar com as pessoas. Lá em casa era valente, parecia um gato de rua, né? Zangado, azunhando todo mundo. Então, Deus precisou trabalhar, fazer um grande processo de transformação em mim. Por conta disso, não adianta a gente ser doce com todo mundo no grupo de oração, na igreja, no trabalho e em casa andar batendo em todo mundo, né? Andar sendo grosseiro com todo mundo. Poderá ser inscrita como viúva apenas quem tenha pelo menos 60 anos de idade, casado uma só vez, conhecida pelo seu bom comportamento, tenha educado bem os filhos, exercido a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os infelizes e praticado toda espécie de boas obras. Nessa comunidade aqui, onde Timóteo morava, devia ter muita viúva. E devia ter muita viúva desamparada, porque Paulo tira parte de um capítulo, né, dessa carta, de um trecho dessa carta, para poder fazer essas recomendações. Não admita as viúvas jovens, porque ao sentir os atrativos da paixão contrária a Cristo, quererão casar-se outra vez e incorrerão na censura de ter violado o primeiro compromisso. Olha só, cuidado para não interpretar ao pé da letra. Não significa, não é pecado a pessoa casar outra vez não, tá? A pessoa é como se ficar solteira depois que fica viúva. São Paulo, ele tinha uma inclinação muito grande a pregar pela vida de celibato e pela vida de casta. Eu não sei se vocês se lembram, eu não sei se é quando ele escreve aos Coríntios, é bem interessante, né? Ele diz que aos jovens é melhor ficar solteiro, né, sem ninguém. Mas, eu não lembro direito as palavras que ele usa, mas é como se ele dissesse assim: mas cuidado, se o fogo estiver muito grande, é melhor casar do que abraçar-se, né? Então, é nesse sentido. São Paulo tem uma inclinação a dizer que é para todo mundo não casar, é para todo mundo ficar casto, mas ele não está dizendo, não interpretem isso, esse conselho que ele dá para dizer que não é para casar, que não é para buscar a vida conjugal. Então, ele não está dizendo aqui que é pecado as viúvas casar de novo, tá certo? Não interpretem assim. Além disso, habituam-se a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também indiscretas e curiosas, falando coisas que não devem. Quero, pois, que as viúvas jovens se casem, cumpram os seus deveres de mãe e cuidem do próprio lar, para não dar a ninguém ensejo de crítica, tá vendo? Aqui no versículo 14, ele já está dizendo que prefere que as viúvas jovens se casem para poder ter uma vida reta, do que ficar solta por aí, né? Algumas já se perverteram para irem após Satanás. Se algum fiel tem viúvas em casa, procura dar-lhes assistência de tal maneira que elas não sejam um peso para a igreja, a fim de que esta possa socorrer as que verdadeiramente são viúvas. A gente não tirou muitos princípios, nem ordens, nem promessas, até então alguns princípios, né, dessa metade desse capítulo 5. É mais uma carta pastoral nesse trecho da carta, falando sobre as viúvas. E aí, a partir do versículo 17, a gente continua. Os presbíteros que desempenham bem o encargo de presidir sejam honrados com dupla remuneração, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Pois diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão. E ainda, o operário é digno do seu salário. Olha que interessante.
Tem gente que abre a boca, espero que não seja o caso de vocês, para dizer: não sei para que padre precisa de salário. O sacerdote também tem contas, tem que providenciar as coisas da sua subsistência, né? E a própria escritura aqui, São Paulo está aconselhando. E por que é que ele diz aqui de dupla remuneração? Porque nesta época, alguns presbíteros casavam, né? Alguns diáconos casavam também. E ele tinha um trabalho dele, mas também tinha a vida na igreja. Versículo 19. Não recebas acusação contra um presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, pode botar até como uma ordem aí esse versículo 19. Cuidado com a fofoca sobre os padres. Falemos menos deles e oremos mais por eles. Aos que faltam às suas obrigações, repreende-se diante de todos, para que também os demais se atemorizem. Eu te conjuro, diante de Deus de Cristo Jesus e dos anjos escolhidos, a que guardes essas regras sem prevenção, nada fazendo por espírito de parcialidade. A ninguém imponhas as mãos inconsideradamente, para que não venhas a tornar-se-te cúmplice dos pecados alheios. Conserva-te puro. São Paulo está dizendo que não é para impor as mãos, mas aqui ainda se falava muito, ainda se trazia muito os conceitos judaicos, de que muitas vezes se você tocasse no pecador, eles acreditavam nisso, os judeus, né, lá no Antigo Testamento. Se eu tocasse no pecador, eu me tornaria impuro como pecador, né? Então, São Paulo, como um bom judeu, ainda traz algumas regras do judaísmo. E aí você pode aproveitar a última parte como uma ordem, né, do versículo 22. Olha, lembra das divisões A, B e C? No versículo 22 a gente pode dividir: a ninguém imponhas até inconsideradamente, nessa vírgula 22A. Para que, aí começa o B e vai até alheios, e o ponto 22B. E o 23C, conserva-te puro, uma ordem, pode ver bem grande no seu caderno, no seu diário espiritual. Conserva-te puro. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós, mas principalmente para vocês, jovens, que são tão bombardeados, que o inimigo ronda tanto vocês para que percam a pureza, né? Para que percam a castidade. Versículo 23. Não continues a beber só água, mas toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposições. Aqui ele já está dando um conselho médico, né? De cuidados de saúde. Os pecados dos homens às vezes são conhecidos já antes de levados a juízo. Outras vezes o serão depois. Da mesma forma as boas obras, ou já são manifestas ou não poderão permanecer ocultas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nós terminamos aqui, nós fechamos aqui o nosso estudo bíblico, segundo o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, da Carta de São Timóteo, capítulo 5, porque amanhã você ainda vai fazer o seu estudo bíblico do capítulo 6, tá certo? E aí, mais adiante, mais pro finalzinho do mês, a gente se reencontra pra gente fazer o fechamento desse tempo de estudo bíblico. Vem muita novidade por aí, vem muita coisa boa ainda por aí. Setembro tá terminando, mas as novidades ainda não acabaram. Persevere, fique firme, faça seu estudo bíblico, tá certo? E até mais. Um grande abraço. Deus abençoe.